Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a carta à igreja de Tiatira em Apocalipse 2:18-29. Tiatira era a menor cidade no contexto dessas 7 igrejas que nós lemos no livro de Apocalipse. Eu vou evitar de usar o termo de cidade menos importante, porque se não fosse realmente importante, Deus nunca teria dirigido uma mensagem tão específica à igreja que se reunia nessa cidade naquela época. Tiatira ficava em uma rota comercial importante e por isso a vida da cidade girava em torno disso. É inequívoco que Jesus utiliza elementos da cultura greco-romana vigente na época para se dirigir àquela igreja local. Eu tenho certeza que esse detalhe teve um impacto profundo para os cristãos ali naquela cidade, logo após a leitura da carta pelo líder local ali. E óbvio, não é à toa que essa mensagem ecoou por mais de 2000 anos, chegando hoje até a mim e a você. Sabe, quando a gente estuda a Bíblia, nós nunca devemos ignorar o uso cirúrgico de alguns termos, porque eles certamente são dicas muito sutis que nos apontam para detalhes preciosos que estão submersos, sabe, escondidos no universo de significados que muitas vezes só entenderemos se nos aprofundarmos no contexto histórico e arqueológico da época. Ou seja, tem que estudar o texto. Isso é o que eu chamo de descortinar a verdade. São as pérolas preciosas da palavra de Deus, né? Lembra do que eu falei no primeiro vídeo dessa série? As 7 cartas foram uma mensagem dadas pelo próprio Deus Pai e o seu Filho Jesus pessoalmente apareceu a João em Patmos. Lembra disso que eu falei? Muito bem. Especificamente nessa carta, logo no seu início, Jesus fala para João de uma forma que ele se apresenta como o Filho de Deus. E esse é o único local do livro de Apocalipse, do livro inteiro de Apocalipse, onde isso acontece. Nenhum outro local Jesus precisa se colocar dessa maneira. Agora você deve estar se perguntando, poxa, mas por que isso? Por que será que Jesus fez questão de iniciar essa carta dessa forma, justamente para essa igreja? E a resposta para essa pergunta é simplesmente fascinante. Mergulha comigo nessa viagem dessa carta magnífica em Apocalipse, a carta à igreja de Tiatira. Bora? Vem comigo. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
eu estou agora na cidade de Tiatira, ou pelo menos o que restou dela. Aliás, eu estou no centro da cidade que foi construída em cima da cidade de Tiatira antiga. E essa parte aqui, essas ruínas, são as únicas remanescências da cidade do primeiro século. Originalmente, a Tiatira foi fundada por Alexandre o Grande como uma guarnição militar do seu exército, tipo um quartel. Os seus soldados adoravam ao deus Apolo, que era o deus oficial deles. Na mitologia grega, Apolo era conhecidamente o filho de Zeus, irmão gêmeo de Ártemis. Ártemis é aquela deusa dos Efésios, que na verdade também era chamada de Diana. Na época em que a igreja primitiva crescia nessa cidade, no século I a III da nossa era, Tiatira era uma cidade muito próspera. Não exatamente como Éfeso ou Esmirna, que eram metrópoles daquela época. Tiatira era uma cidade mediana, como uma cidade de meio para grande porte do interior do país. Mas o principal produto daqui foi o que levou essa cidade a se tornar próspera. E esse produto era têxtil. Uma curiosidade é que a água aqui é tão rica em minerais que em nenhum outro lugar do mundo podia fazer um tecido vermelho púrpura tão brilhante e tão distinto como o que era feito aqui nessa cidade. Por causa disso, o tecido produzido aqui era desejado mundialmente naquela época. Olha como a Bíblia é absolutamente incrível. Abre aí na sua Bíblia, onde você estiver, e lê em Atos 16, e você vai ver no contexto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo ordenou que Paulo fosse para a Macedônia. Paulo foi para a cidade de Filipos e ali pregou para algumas mulheres. Havia uma mulher chamada Lídia, que a Bíblia explicitamente diz que ela era dessa cidade onde eu estou aqui agora. A Bíblia diz também um detalhe importante sobre Lídia, que ela era uma comerciante de tecidos de couro púrpura e vermelha. Ela ouviu a pregação da palavra e ela abriu o coração e aceitou Jesus. E foi batizada, ela e sua família, como diz a própria Bíblia. Depois disso, ela convida Paulo para pousar em sua casa, porque muitos acreditam que ali, naquela reunião caseira em Filipos, nasceu a primeira igreja na Europa, ou Ásia, como queira. Mas é inequívoco que isso prova que ela era de Tiatira, cristã, que comercializava tecidos que eram produzidos aqui nessa cidade. Tiatira também era conhecida como produzir as melhores peças de prata fundida, porque os artesãos de fundição eram reconhecidos como os melhores do mundo, talvez pela necessidade do legado militar dos exércitos de Alexandre o Grande. Outra especialidade que era bastante conhecida aqui de Tiatira eram os produtos de cerâmica. Curiosamente, a carta dessa igreja inicia com uma descrição divina de Cristo, ressaltando a sua autoridade ao dizer Filho de Deus, seus olhos como chamas de fogo e seus pés como latão reluzente. E claramente isso denota uma perspectiva de Jesus em sua função de julgamento. Na Bíblia, quando a pessoa de Deus aparece como juiz, geralmente a Bíblia descreve com detalhes relacionados ao juízo divino. O principal pecado sempre estava relacionado à idolatria do povo. Acontece que Jesus inicia essa carta elogiando os cristãos dessa igreja que se reunia nessa cidade. E ele diz o seguinte: eu conheço as suas obras, o seu amor, o seu serviço e a sua fé que é firme. Aí Jesus prossegue dizendo o seguinte: as suas obras hoje são melhores do que as obras que vocês fizeram no passado. Claramente, vemos pelas palavras de Jesus que a igreja de Tiatira era uma igreja que estava numa trajetória de crescimento na obra de pregar o evangelho. Então, vamos entender o contexto de ser cristão aqui em Tiatira, naquela época em que a carta foi escrita e entregue ao anjo de Tiatira, que é uma menção ao seu líder.
estrutura da sociedade, indústria e religião de Tiatira estava construída ao redor das chamadas guildas. Guilda era como se fosse uma união de trabalhadores. É o que chamamos hoje em dia de sindicatos. E naquela época, como ainda hoje, essas instituições lutavam pelos direitos dos trabalhadores. Cada tipo de indústria tinha o seu sindicato específico. Isso não é novidade pra gente, mas naquela época já existia isso. A indústria têxtil, a indústria de fundição, a indústria de cerâmica, todos eles tinham seu respectivo sindicato. Acontece que naquela época esse sindicato era mais do que uma organização com fins de observar os direitos dos seus trabalhadores. Mas eles estavam no coração do funcionamento dessa sociedade, da religião local e, óbvio, do trabalho que compunha a economia local. Tiatira era como se fosse uma cidade fechada que continha uma vida econômica seleta para quem estava ali produzindo para o crescimento da indústria. Periodicamente, os sindicatos realizavam grandes festividades para os seus membros. O problema para esses cristãos era que essas festas aconteciam no templo do deus Apolo. O deus Apolo, que era o patrono adorado por todos desses sindicatos. Apolo também era o deus adorado nos quartéis militares que aqui existiam, fruto do legado de Alexandre o Grande. Como eu falei no início do vídeo, Apolo era filho de Zeus. Se você tiver curiosidade de estudar um pouco sobre mitologia grega, você descobre que Zeus era o maior deus do panteão grego. Ele reinava soberano em Olimpos, e isso significava que Zeus era para eles a figura suprema do Criador do universo. Sendo Apolo o filho de Zeus, para os cidadãos de Tiatira, essas festividades eram de suma importância, porque adoravam o filho. Acontece que nessas festas, eles comiam, se divertiam e era muito comum que as pessoas ali se envolverem em imoralidade sexual. Então, o que faria um cristão daquela época? Imagina que você era um desses cristãos aqui. Se você dissesse, eu não vou na festa de Apolo, você estaria arriscando o sucesso comercial do sindicato que você pertencia, porque talvez Apolo pudesse ficar zangado com você e, como consequência, zangado com o tipo de trabalho exercido dentro daquele sindicato. É necessário dizer que o sindicato tinha apenas uma saída para esse problema, que seria expulsar você do sindicato. Ou seja, você acaba de perder o seu emprego. Como eu expliquei no contexto da cidade de Pérgamo, os cristãos sofriam uma tremenda pressão ao decidirem não adorar aos deuses e ao imperador romano. E talvez, por isso, perdiam suas vidas. Aqui em Tiatira, os cristãos perdiam os seus empregos. Isso os atingia no mais profundo de suas vidas. A sua habilidade de prover para suas famílias. Todo seguidor de Jesus aqui tinha que fazer uma escolha, ou Jesus ou a carreira profissional. Muito embora Jesus tenha elogiado no início da carta, ele prossegue dizendo algo muito duro. Mas eu tenho algo contra você, que é o fato de você tolerar a profetisa Jezabel no meio de vocês. E no contexto da carta, parece que isso indica que havia uma mulher que era uma profeta dentro da igreja, que encorajava as pessoas a não abandonarem os seus trabalhos e ir nas festas dedicadas a Apolo e participar ali comendo das comidas oferecidas aos ídolos e também da imoralidade sexual. Ninguém sabe realmente qual era a filosofia ou a teologia dessa profetisa Jezabel. Alguns dizem talvez ela fosse ligada aos nicolaítas. Não é claro que ela tinha um tipo de abordagem intelectual do qual Jesus se refere como se fosse uma coisa profunda do diabo. Talvez essa figura feminina se aproximaria do povo e diria: deixa eu te mostrar a pensar profundamente sobre a sua postura cristã. Que talvez você não precise ser como esse pessoal meio bitolado nesse tal de Jesus. E você aí vai se recusar a vir o templo de Apolo para uma simples celebração do seu sindicato que tanto te apoia o ano inteiro? Eu sei que eu estou usando apenas um exemplo para ilustrar, mesmo porque não se sabe o que era dito de fato. Mas é inequívoco que ela era um problema, porque Jesus a chama de Jezabel. E isso não é um elogio. Ninguém na igreja primitiva daria o nome de Jezabel à sua filhinha recém-nascida.
Porque no Antigo Testamento, Jezabel era a esposa do rei mais malvado daquele período chamado Acabe. Acabe introduziu a adoração ao deus Baal em Israel. E o povo de Israel caiu no pecado da idolatria a Baal, ao ponto de oferecer os seus próprios filhos a Baal. E eles participavam da imoralidade sexual no culto a Baal. E Deus trouxe um julgamento tão pesado sobre Acabe e Jezabel que isso foi a última afronta ao Deus vivo antes da destruição dos israelitas pelo exército inimigo. Então vemos exatamente aqui nessa carta que comprometer as suas convicções espirituais em Cristo para salvar a sua pele e fazer a vida um pouco mais fácil é um problema enorme aos olhos de Jesus. O aviso nessa carta contra os ensinos de Jezabel é muito forte para os cristãos daquela época, para você e para mim hoje. O espírito de Jezabel continua atuando nas igrejas hoje, porque o espírito de Jezabel convida a você a relativizar a verdade da palavra de Deus, a convidar você a experimentar as coisas do mundo, mas continuar na igreja, servindo. Afinal de contas é só uma balada, afinal de contas é só uma última cachaça, é só uma saída com os amigos, é só uma balada com as mulheres, não é isso? Isso é o espírito de Jezabel, que muito embora não esteja muito bem claro aqui, a Escritura nos ensina, baseado no Antigo Testamento, a maldade de quem foi Jezabel. Imagine uma mulher intrigante, envolvida em um casamento político que transcende as fronteiras religiosas e desafia as expectativas sociais de sua época. Essa é Jezebel, uma figura lendária do Antigo Testamento, cujo nome se tornou sinônimo de controle, malícia e até mesmo depravação. Eu gosto como Jesus inicia essa carta, porque se você fosse um cristão marginalizado aqui em Tiatira, você também amaria o que ele escreve no início dessa carta, porque Jesus se identifica como o Filho de Deus. Esse era também o mesmo atributo que Apolo se intitulava como patrono dos sindicatos. E Jesus, no início dessa carta, diz: eu sou o Filho de Deus, se referindo à indústria de fundição. E ele diz: meus pés são como bronze reluzente. E essa é uma direta referência ao fogo que refinava o bronze na indústria local aqui em Tiatira. E aí ele continua dizendo o seguinte: meus olhos são como chamas de fogo. Jesus está fazendo uma figura poderosa, dizendo: eu sou superior a todos esses que te assolam aqui em Tiatira. O que Jesus está querendo comunicar aqui é que ele se apresenta como sendo superior a todas as entidades espirituais que dominavam o sistema econômico e social da sociedade. O que ele convida a pessoa a pensar quando ele lê essa carta é se existe alguma coisa que você coloca acima dele na sua vida. Por exemplo, seu trabalho. Seu trabalho é mais importante do que Jesus? Sua carreira? Seus objetivos financeiros? Suas posses? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E eu confesso que eu não quero colocar um peso de religiosidade sobre os seus ombros. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua escolha na vida. Assim como eles tiveram a escolha, você também tem escolha. Escolher aquilo que é mais importante. Ou Jesus é preeminente na sua vida, ou ele não é. É simples assim. Nesse trecho da carta, Jesus diz: fica firme até a minha volta, que denota que ele estaria voltando em breve para resgatar esses cristãos daqui de Tiatira. Então, logo em seguida, na carta, ele faz uma promessa, dizendo que eles reinariam com autoridade sobre as nações. E aí você fica pensando, né, cara? Peraí, uma igreja marginalizada, fraca, que a sociedade desprezava, como é que poderia governar sobre as nações? E aí, adiante na carta, ele continua dizendo: ele daria a eles um cetro de ferro, e junto com o meu Pai, ou seja, Deus Pai, essa igreja governaria e destruiria aquelas autoridades da terra que os oprimiam e os perseguiam. É interessante essa promessa dentro de um contexto de uma igreja que vivia debaixo dessa opressão. Mas tem uma outra promessa que Jesus continua dizendo, que é o seguinte: eu darei a você a brilhante estrela da manhã. O que será que isso significa, né? No mundo antigo, desde os babilônios, Vênus, a estrela da manhã, era vista como a fonte máxima de autoridade. Talvez tenha sido isso que Jesus quis dizer, mas eu prefiro a ideia de que ele, Jesus, era a fonte máxima de autoridade. Porque em Apocalipse 21, Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã. Então, é como se ele estivesse dizendo para eles:
Eu me darei a vocês, e onde eu estiver, vocês estarão ali comigo, em uma eterna comunhão com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Que promessa incrível Jesus revela aqui. Algo que realmente deve nos incentivar a perseverar a nossa fé, não é mesmo? Sabe, no mundo dos negócios existe uma máxima que às vezes você tem que perder no preço, perder dinheiro no início, para depois você ter um ganho maior, porque as pessoas vão experimentando o seu produto e depois você consegue ampliar o seu mercado, né? Aqui é mais ou menos assim. Jesus está dizendo como se você pagasse um alto preço para que você perdesse algumas coisas materiais desse mundo ao segui-lo. Mas no final existe uma grandiosa recompensa para quem permanece fiel até o fim. E é isso que Jesus nos chama hoje, cara. A gente considerar Ele como sendo a coisa mais importante desse mundo. Mesmo que isso signifique você abrir mãos de algumas coisas que o mundo oferece, que podem ser até legais, mas não se compara ou jamais se compararão às grandiosas riquezas da glória de Deus. O mundo pode zombar de você por causa disso. E a verdade, sabe qual que é? O mundo se arrependeu de zombar de Noé quando a arca fechou a porta e começou a chover, porque veio o juízo de Deus. E eu acho que a grande mensagem dessa carta para aqueles cristãos e para nós hoje é que Jesus nos convida a perseverar na nossa fé, a seguir em frente, a despeito dos desafios que a vida nos ofereça, a despeito da zombaria daqueles que nos rodeiam. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, porque foi muito especial ter ido até ali para filmar isso, mas também caminhar nessa terra por onde os nossos irmãos no primeiro século viveram e professaram a sua fé em Jesus Cristo, assim como eu e você fazemos hoje. Sem dúvida, nós vivemos situações semelhantes hoje, 20 séculos depois dos fatos ocorridos. E achar que essa carta era somente para aquelas pessoas daquela época seria um grande engano. Eu digo isso com respeito àqueles que talvez creiam diferente, que falam que os ensinamentos dessa carta, ou talvez de todas as cartas, sirvam somente para aquelas pessoas daquela época. Muito pelo contrário. Eu creio que serviram para aquelas pessoas e servem para nós hoje. Sabe por quê? Por causa das pressões sociais que eu e você vivemos por causa da nossa fé em Jesus. Por essa razão, eu encorajo e desafio você a compartilhar esse vídeo. Me ajuda a fazer esse canal crescer para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem que são feitas com carinho e zelo à palavra do nosso Deus. E se você ainda não está inscrito no meu canal, caso você tenha gostado desse vídeo, dá um like, se inscreva, participe, escreva a sua reflexão aí nos comentários sobre o que Deus falou no seu coração. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de estudo da sua igreja, com seus irmãos, com as pessoas que Deus colocou no teu coração. Desde já eu quero te dar um grande abraço por você ter assistido esse vídeo, te agradecer e até o próximo vídeo que eu vou falar sobre a igreja de Sardes. Deus te abençoe e até lá.